nós somos representantes do Comundi, me chamo Alessandra. Luana Abreu. E nós estamos com o movimento Levante, com... Carolina Machado, eu faço parte do Centro Acadêmico Luiz de Balba Maranhão, Calubon, da Universidade Regional do Cariri. Também compõe a FENED, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Direito, junto ali no Levante por Direitos. Eu me chamo Sky, sou parte da coordenação do Levante aqui do Cariri. Então, espero que vocês gostem do nosso segundo episódio. Fiquem ligadinhos e vocês vão gostar muito do conteúdo. Olá, nós somos o Comundi, né, que tem por significado Direito nas Comunidades. Nós somos estudantes de Direito e extensionistas. Né, estamos com um projeto desse semestre com a temática Violência Doméstica no Cariri. Né? Então, assim, a gente trouxe vocês para que vocês tragam estatísticas e como que acontece no Levante, né? Porque todos nós somos estudantes, nós também queremos trazer isso para que as pessoas vejam a solução e que não fique somente entre quatro paredes. Cabe ressaltar que o nosso projeto, o foco dele principal é criar uma clínica jurídica de assistência para mulheres vítimas de violência doméstica no NPJ na área civil. Então, assim, o foco é na área civil para que a gente possa atender divórcio, ação de pensão alimentícia, entre outros. Exato. E agora, como a gente está com o nosso segundo episódio do podcast Comundi, então a gente vai fazer algumas perguntinhas para vocês. E a primeira é: como o movimento estudantil pode contribuir com a conscientização e prevenção da violência doméstica? Como o movimento estudantil pode contribuir? Eu acredito que o movimento estudantil ele consegue acessar certas camadas, por ele estar organizado coletivamente, que realmente consegue unir e integrar essas coisas, né? De conseguir passar por esse problema e conseguir levar uma conscientização coletiva para as comunidades, seja na escola, nas famílias e tudo mais, porque eu acho que carece essa conscientização de fato, de conseguir entender o que é esse problema e por que ele não é um problema puramente simples, mas sim um problema complexo, e por que há tantas camadas envolvendo a violência doméstica. A gente gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre o movimento, assim, sobre, enfim, a luta de vocês. O Levante Popular é um movimento que une jovens de várias camadas social para poder lutar por um Brasil mais igual, um Brasil onde não teremos tanta desigualdade social. Quem sabe um dia isso aconteça. Uhum. Mas vemos que isso é uma cultura brasileira de manter a sociedade totalmente separada. Isso ocorre desde muito tempo, a sociedade não quer juntar, não quer unir. E vemos isso em momentos nas próprias universidades, o combate que tem entre cursos, momentos de luta que são simplesmente tiradas de contexto, muitas vezes. E eu vejo que o Levante, estando dentro dessas situações, mostrando real o que é uma luta social, eu vejo que podemos fazer isso. O Levante também tem uma força muito grande em movimentos como o Movimento Sem Terra, o MST, que nós iniciamos ganhando muita força nesse lado. E o Levante promove muita cultura. Algo que nós fizemos foi o pré-acampa, que aconteceu lá na Praça Padre Cícero, no dia 4 de maio. Juntamos várias pessoas da região do Cariri para poder se apresentarem lá e mostrar sua arte. Também tivemos Batalha de Rimas, que é algo muito grande na cultura caririense. E vamos levar também para Brasília essas pessoas que participaram da Batalha de Rima, também com outras pessoas que também queiram participar, além de ser da Batalha de Rima. É tudo gratuito, viagem totalmente gratuita, e eu vejo o Levante como uma forma de dar apoio a jovens que realmente querem lutar e batalhar. Caraca, é um movimento que impacta diversas culturas, diversas pessoas. Diversas realidades, né? Exato. O Levante, ele surgiu para mim assim realmente como uma porta. Como a gente promove muita cultura, a gente acaba analisando os aspectos sociais e contextuais de cada região. Então a gente tem o Levante espalhado por todo o Brasil. E eu acho que o que torna ele tão interessante é como essa rede ela é completamente interligada. Então, você é daqui do Cariri, você está precisando de alguma coisa, em alguma ação lá em Minas Gerais, por exemplo. Então, você vai ter esse canal de comunicação para dizer assim: ei, pessoal, militantes de Minas Gerais, estamos precisando de uma força em tal situação, tal universidade cometeu essa infração contra um aluno, precisamos de algum tipo de manifestação em relação a isso. Então, você consegue analisar
quais são os pontos que está acontecendo, quais são os tipos de injustiça, quais os tipos de repreensão aos movimentos sociais, movimentos estudantis, movimentos coletivos e populares, como o Levante, e você consegue ter essa rede para você conseguir mapear nessas localizações e conseguir fazer realmente assim uma segurança, tanto para os jovens que participam, mas também para uma própria autoconsciência e autoidentidade. Em torno tem quantas redes, quantos locais no Brasil? Eu acho que chega no Brasil todo. E Brasil algo todo, que eu vejo do Levante também, muito importante lembrar, é que não temos um partido que nos apoia. A gente não É independente. é totalmente dependente. Então, pra gente ganhar dinheiro, tem que ser literalmente a gente vendendo paçoca nas ruas, ou fazendo festas, alguma coisa pra poder chamar a atenção dos jovens mesmo. Perdão. Outra coisa é que o Levante ele não é um movimento puramente estudantil. O Levante, eu vejo ele como um movimento popular. Então, quando se fala do MST, por exemplo, são das cozinhas populares que disponibilizam diversos tipos de assistência a mulheres que vão ali atrás de alguma renda econômica, vão aprender a cozinhar, vão fazer essa oficina específica. Então, oportuniza realmente ter essa renda econômica, o que muitas vezes é essencial, inclusive em casos de violência doméstica, onde existe essa dependência financeira. O Levante, ele também propôs minicursos também. Ah, sim. O Levante tem uma proposta de entrar nas escolas e falar sobre, não só sobre o Levante, mas sim sobre a história inteira do Brasil, sobre a ditadura mesmo que aconteceu no Brasil, porque quando a gente esquece a nossa própria história, podemos cometer o mesmo erro de repeti-la novamente um dia. E, bom, muitas escolas têm um problema que eu vejo muito no meu antigo colégio. O nosso diretor ele falou que não ia querer porque a escola não está pronta para receber esse tipo de proposta. Mas eu vejo que nunca ciclo vai ficar fechado. pronto. Nunca vai ficar pronto. Nunca existe um momento perfeito. Então, nunca existe um momento perfeito. É a gente que vai fazer esse momento perfeito com os estudantes. Sim. E eu vejo que temos que quebrar essa cultura de tipo, eles não estão prontos para poder receber isso. Gente, a internet tá aí, tá literal, todo mundo de olho na internet. Ninguém tá pensando nem aí sobre o futuro. Tem que estar dentro das escolas, ter a cultura disso. Porque hoje em dia o estudante só quer TikTok. Tudo passa muito rápido, então eles não estão nem aí sobre isso. É simplesmente isso, tem que começar a ter a cultura dentro dos colégios ou dentro de casa, mas é muito complicado os pais falarem sobre o assunto, porque eu vejo que muitos pais eles se distanciam dos filhos sobre esses assuntos, deixam mais, ele vai lá, não vai mudar nada, eu vou deixar ele ir. Mas ele volta com pensamentos diferentes, porque vive uma sociedade diferente, principalmente estudantes de escola pública, porque vão viver uma realidade totalmente diferente. E eu vejo que tem que começar dentro das escolas, já que muitos pais não podem proporcionar esse ensino. E, para além dos minicursos, eu acho que o Levante ele é realmente uma rede integrada, porque, por exemplo, a gente tem cursinhos pré-vestibulares, a gente está dentro de diversos outros tipos de institutos, como, por exemplo, eu faço parte da FENED, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Direito. Então, o Levante ele também tem o Levante por Direitos, trazendo aqui para um âmbito mais jurídico, e diversos outros tipos de assistência, como às vezes a gente já conseguiu vale para as pessoas conseguirem pagar a prova da OAB, por exemplo. Então, eu acho que a organização do movimento ela se dá conseguindo adentrar em diversos tipos de entidades diferentes para você conseguir ter um aparato maior sobre toda a sociedade. É muito importante cada detalhe desse. E qual o papel da universidade nas escolas com o combate da violência doméstica? Olha, podemos ver que é quebra dessa cultura de pensamento de tipo, nunca vai acontecer dentro do colégio ou dentro de casa. Os paradigmas. Sim. E eu vejo que o colégio tem muito desse papel fundamental contra a violência. Mas vemos como muitos estudantes não são levados a sério dentro da própria escola ou universidade, são deixados de lado, porque não tem recursos suficientes ou pessoas que possam dar esse apoio, como psicólogos, levar pessoas para poder lutar contra isso dentro de casa mesmo. E eu vejo que tá na hora de fazer essa mudança totalmente, de tipo, professores identificarem quando se tá tendo uma violência em casa. Porque tem sinais. Sim, tem sinais. Tem sinais que tem que começar a prestar atenção, mas muitos professores só querem dar aula, não querem chegar mais próximo dos alunos para poder entender eles, e muitas vezes quando eles tentam fazer isso, são levados de uma maneira totalmente diferente. Porque cria uma barreira. Sim. Porque essa diferença, os sinais,
Vai ser numa vestimenta, vai ser na forma de falar, vai ser na forma do andar, aquele distanciamento também entre os colegas, Ou na forma do não falar. a forma do não falar, Para exatamente. crianças, existem alguns estudos psicológicos que falam que, de acordo com as cores que aquela criança utiliza, pela teoria das cores, você consegue determinar se pode ter ocorrido algum tipo de violência ou não. Então, se Sim. você pede para uma criança desenhar um monstro, por exemplo, a depender da cor que ela utiliza, cores mais escuras, e dependendo das características desse desenho, há também como fazer esse estudo e esse levantamento. O Levante teve muito no nosso colégio. Teve uma época que ocorreu uma violência sexual no meu colégio, em que um professor ele fez coisas com a estudante. Ela não permitiu, mas foi levado muito a sério esse assunto. O Levante esteve lá, foi o único movimento que participou e foi o que me fez entrar no Levante. E lutamos, fomos para frente da CREA 19. Estivemos várias vezes lutando contra isso, fazendo com que ele realmente saísse do colégio. Mas algo que eu vi que foi muito banalizado foi a segurança dos estudantes e ainda permitindo o professor estar no local. É o famoso colocou debaixo dos panos. Isso acontece muito para poder não quebrar como eu posso dizer, a imagem da escola. Isso, manter perfeito, intacto, como se nada tivesse acontecido. Só que é irônico, né? Porque que imagem da escola é essa quando você banaliza uma situação dessa? Que tipo de imagem que você está tentando manter realmente? E você vai estar violando os direitos daquele ser humano, porque como qualquer outro, você tem os seus direitos. E, não foi a primeira vez dele fazer isso. Ele tinha saído de outros colégios por causa disso. E, foi tão estranho como o nosso sistema funciona, de colocar professores que são concursados não podem sair da escola mesmo se eles fizessem alguma coisa muito complicada com o estudante. Porque diz que concursado só sai se ele quiser, não se ele não pode sair. E eu vejo um problema imenso nisso. Existe uma falha muito grande nessa frase, porque, por exemplo, eu acho que a galera tá tão acostumada com essa noção de que a justiça não vai para frente, que a justiça não é efetiva. Já diz que o símbolo da justiça já é cega, já é um paradigma que eles já utilizam. Assim, que não vai mudar, então não vamos correr atrás. E existem diversas formas de correr atrás, eu acho que os núcleos de assistência, a Casa da Mulher, diversos outros tipos de processos. Adentrar com o processo administrativo contra um professor desse é essencial. Então, eu acho que falta realmente as pessoas entenderem que é possível, que existe legislação para isso, que nós temos acoberta todo o aparato. tudo isso e que falta realmente, assim, apoio para que essas pessoas se sintam encorajadas de denunciar algum tipo de violência. E entender também que a violência contra a mulher ela não é uma violência puramente física. Não se trata de uma agressão física somente. A violência contra a mulher, ela acontece nos mais diversos tópicos. Ela é uma violência física, ela pode ser uma violência patrimonial, ela pode ser uma violência sexual, pode ser psicológica e pode ser familiar também. Verbal. Então, enquanto muita gente fala que... muita gente compreende que a violência doméstica ela é puramente uma violência física, quando ele agride, acaba ignorando os diversos outros tipos de sinais que falam sobre algum tipo de abuso psicológico, alguma codependência ou alguma dependência econômica também. E eu vejo que nas redes sociais, é muito importante levar isso sério nas redes sociais, porque tem pessoas que realmente falam desse assunto, são importantes levar a sério esses assuntos, e tem pessoas que falam, só que não são levadas a sério, não são muito conhecidas. E tem outras que falam que mulher tem que ser do homem, tem que obedecer o homem. Eu não vou falar o nome dela, para poder não rolar nada de ruim, mas ela fica literal o tempo todo falando sobre esse assunto, levando religião, pauta de religião, para poder dizer que a religião apoia esse tipo de situação. E que, eu simplesmente fico agoniado. É como se a mulher fosse objetificada, sim, né? Como se fosse um objeto. Sim, muitas pessoas veem as mulheres desse jeito. Eu vejo muito que o corpo da mulher é muito levado à objetificação. E como é que a gente pode ver isso? Nas músicas. Propaganda. As mulheres utilizando as músicas para poder ganhar dinheiro sobre isso.
E os homens não gostam, porque elas estão utilizando o corpo delas para poder ganhar dinheiro. E eles querem usar para eles. Sempre foi utilizado desse jeito. E quando vemos mulheres fazendo isso, literal, quebrando esses paradigmas de tipo, é meu corpo, eu vou fazer o que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Sim, eles não gostam. Pode ver aí na própria internet, nos comentários de qualquer rede social que você for ver uma mulher com um biquíni ou uma cantora que está mostrando mais o seu corpo do que eles acham que deveriam. Sim, desculpa interromper, mas essa objetificação que você citou tem relação direta com a violência doméstica. Porque como é que você vai saber dos direitos de um objeto? O objeto não tem direitos na visão do agressor, né? E dá pra poder... A nossa sociedade foi feita muito disso. O patriarcal sempre fez isso. Desde muito tempo, a mulher foi levada... Não foi levada a sério. Para poder as mulheres conseguirem direitos. Foi luta, foi sangue, foi muita coisa. Hoje em dia ainda do mesmo jeito, em shows. No show da Madonna. Não pôde, foi simplesmente criticada por fazer a mesma coisa que homens fazem. Sim. Literal, isso daí tem muito a ver com a nossa cultura e que deve ser mudada. E as escolas têm que estar fazendo parte disso, porque familiares não vão mudar, porque eles aprenderam de uma forma, e é muito difícil eles tirarem da cabeça o que De eles aprenderam. séculos passados. Sim, é literal, familiar, é uma cultura passada por hierarquia familiar. Geração em geração. Tipo, minha mãe, ela tem muito problema de conseguir pensar mais fora da caixa, entender mais o mundo. Eu estou trabalhando com ela para ela poder conseguir entender mais e ver que tem que mudar muitos pensamentos. Não se limitar. Sim, não se limitar a esses pensamentos que foram ensinados, porque o mundo está em movimentação, as pessoas querem tudo, estão simplesmente evoluindo muito rápido. Se a gente não evoluir a mesma velocidade que o tempo, você fica para trás. Sim. Eu vejo muito isso. A gente também queria saber quais são os principais desafios de vocês quando vão em alguma instituição falar sobre tais assuntos e levar o levante para lá. Os próprios diretores. Eles são muito difíceis de permitir. O atual diretor, eu não vou dizer o nome do colégio, tem um diretor De algum colégio. de um colégio aqui da região do Cariri. Sim. Ele não fez a permissão do Levante fazer aquela proposta que eu falei pra você, da gente falar em eletivas mesmo, Sim. porque a escola não tá preparada. Muitas vezes eles não querem porque os pais vão achar estranho, ou porque eles acham que... Tem água aqui. Eles vão achar muito estranho esse tipo de ensinamento, porque não foi ensinado para eles desde pequeno. E os diretores não permitem isso porque acham que vai perder poder, porque acham que a imagem vai ficar banalizada, porque acham que a imagem deles vai ficar totalmente destruída. E simplesmente é uma situação muito complicada. Eu acho que Levante não podendo... Eu acho que o principal problema é a criminalização dos movimentos sociais. Porque virou uma coisa política também, né? O movimento social, ele lida diretamente com a política, através dos ofícios, através das solicitações nas prefeituras. Nada é só, eu vou ali organizar uma coisa e eu simplesmente vou aparecer e vou fazer isso. Não, depende de muita coisa. Então, acho que a criminalização desses movimentos, através de deputados que se sentem ameaçados diante de alguma postura política, é um pouco mais complicado, realmente. Sempre vão tentar calar. Vão tentar calar e agora estão tentando calar por medidas jurídicas, o que complica muito mais, porque, né? Porque eles têm medo que soltem alguma coisa que vá prejudicar eles. Tipo, na minha família, eu mandei um vídeo falando sobre a atual situação do Rio Grande do Sul. Eu só vou dizer para poder explicar como é que tá acontecendo dentro das famílias. Eles estavam defendendo políticos e eu mostrando realmente quem são os políticos que estavam ali dizendo isso daí é tudo fake news. Reza para o pessoal do Rio Grande do Sul que vai passar. Reza para eles que vai tudo melhorar. E algo que eu vejo muito é que eles passam isso pros filhos, os filhos não se movimentam. Eles não falam nada por medo de falar alguma coisa e serem julgados ali dentro, entendeu? Eu vejo muito isso dentro das famílias brasileiras, tradicionais brasileiras. Sim. É complicado demais os próprios filhos não poderem falar sobre a situação porque os pais banalizam. E quando vão tentar no ensino, eles também banalizam. Então dá um medo gigante da menina ou de qualquer pessoa que for falar sobre a situação de violência não poder. Aí depois ficam falando, porque ela não falou antes, só veio falar agora que terminou com ele. Porque a sociedade não permite, vão julgar a mulher. Aconteceu isso porque ela deixou, aconteceu porque ela provocou. Por causa da roupa dela. Sempre vai ter desculpas para cada situação. E crianças também fazem a mesma coisa com crianças. Teve um problema que aconteceu, que eu conheço uma pessoa que a filha dela foi estuprada. Ela tem 6 anos de idade, tava usando um shortinho e uma roupinha de criança.
literal, um familiar foi lá, fez os atos e simplesmente foi deixar de lado a situação porque a menina permitiu e não foi falar depois para os pais. É literal, é um medo, é um trauma que fica na criança que só depois de um tempo você vai falar. E o que é mais revoltante é que é da própria família. É isso. E da Alguém que mãe. você confia Sim. e acontece isso. Por conta que, tipo assim, é aquele negócio. Eu sempre tenho aquele ditado. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. E aí aquele negócio. Quando acontece com os filhos dos outros, tá tudo bem. E nunca vai acontecer com os Nunca seus. vai acontecer com os seus. E aí, quando acontece com os seus, às vezes você pode até acreditar, e também acontece de você não acreditar. Aí tem aquele, vou perdoar, vou deixar passar sim, e o trauma Então, daquela pessoa. não, mas isso acontece com todo mundo. Eu acho que existe também essa perspectiva. Então, assim, a partir do momento que é um filho teu, é o teu sobrinho, é o teu amigo, então, a partir daquele momento que você defende os direitos dos seres humanos, principalmente daquela criança, então, assim, você está se impondo, que muitas das vezes as pessoas não se impõem, acaba abafando, colocando debaixo dos panos. Muitas vezes é por medo da própria mãe também. Também. Tem aquela coisa do... Deus me livre acontecer do pai estuprar a filha. A mãe vai abafar por medo do pai fazer alguma coisa com ela. Dependência emocional, dependência financeira, ou então, se eu fizer alguma coisa, ele vai me matar, vai matar minha filha. Tudo vai sendo decorrente da violência até chegar morrer. E eu vejo muito isso. Por isso que as escolas têm que ajudar na quebra dessa cultura. Do medo das mulheres não poder falar. Ser silenciadas. Sim. Agora é interessante como também a gente não percebe as mudanças que ocorreram, né? A gente pensa que o neoliberalismo no Brasil, ele está distante com essas novas eleições, as coisas vão ser um pouco diferentes, mas a gente tem que lembrar que, por exemplo, ainda existe um novo ensino médio. E é uma coisa que está complicando bastante porque falta essa análise crítica por parte da sociedade, principalmente com essa globalização em que faz tudo ser muito rápido. Então, as crianças, elas não têm uma análise crítica através de outros consumos de arte, por exemplo, porque elas estão muito viciadas naquela bomba de serotonina que as redes sociais soltam. Então, é toda uma contribuição, assim, que realmente não faz com que esse discurso chegue. A gente pensa que pelo fato do Bolsonaro não ser mais presidente, as coisas elas começam a caminhar por um caminho melhor, mas é interessante lembrar que aquelas pessoas que acampavam nas portas de quartéis ainda estão aí e continuam com o mesmo pensamento. Exato. Independente de qual político entre no governo, sempre tem que ter a mudança. Pelas pessoas que lutam todos os dias e que necessitam disso. Uma coisa que ela falou foi sobre as redes sociais, as crianças estarem bombardeadas de informações. E eu vejo que isso daí, além de afetar o psicológico da criança, eu estava fazendo uma pesquisa na faculdade sobre isso, de como isso afeta a arte e como a arte afeta as pessoas. Como é que nós podemos ver a arte? Mas, se nós formos ver o TikTok, é muita informação. Sim. Não tô mais nem aí pra música, não tô mais nem aí pra nada. Vídeos curtos, vídeos longos. Ai, meu Deus, eu não vai aguento. acabar nunca. Então, se a gente for ver, não tem mais músicas literal bombando. Não tem mais artistas pequenos crescendo. Por quê? Porque o TikTok controla isso. Porque a sociedade impôs isso. As pessoas não conseguem mais ter paciência para poder esperar realmente a luta acontecer. Porque não é da noite pro dia que as coisas vão mudar. Não. As pessoas estão querendo assim, rápido demais. E eu vejo que a sociedade tá precisando mudar nisso daí. Precisamos colocar com que uma coisa que a Anitta falou no Global Citizen, que eu achei muito importante, é fazer parcerias com as redes sociais, como TikTok, Instagram, que possuem essa parte de tipo, vídeos curtos muito rápidos. Colocar, sempre colocar, no máximo que puder, anúncios sobre situações que precisam. Violência contra a mulher, desmatamento, homofobia, LGBTfobia. Inclusive, nas redes sociais. Os nossos jovens, sempre quando tem algum anúncio, tá lá no YouTube, aparece as propagandas. A primeira coisa que eles esperam os 4 segundos, pular anúncio. Porque não tem paciência. A nossa juventude ultimamente tem esse complexo de... Uma compulsão por informação rápida. As músicas estão acelerando as músicas porque a galera não consegue ouvir em espaço normal. Antigamente as músicas eram de 4 minutos, 5, tem até de 9 minutos. E quando chega nessa
percurso assim de tempo, eles... Chega, tá bom. Hoje em dia são o quê? 2 minutos? 1 minuto até. Eu já vi, até agora eu só vi até 1h35. Eu já Meu vi Deus de do céu. 1 minuto certinho. Vale, meu Eu Deus. fiquei agoniado. Cadê o restante? Cadê a ponte? Cadê... E aí você procura uma letra, assim, que Vai tenha impactar. conteúdo, Não só tem. que não tem. É porque isso, as letras atuais são senta, senta, soca, soca. Só crianças, isso. Só isso, e crianças vêm. Mas muitos pais ficam falando, ai, por que você tá postando isso? Não sei o quê. Os pais é que tem que controlar. Os Sim. pais não veem que isso é eles que têm que controlar. Se dão um celular, os pais têm que estar lá controlando o que a criança tá vendo. Porque as crianças atuais estão vendo muita pornografia. Sim. Porque aparece muito pra elas. E, tipo, pra elas aquilo ali virou normal. Fazer sexo muito jovens, ter filhos muito jovens, e os pais não tá nem aí. Inclusive, até saiu uma reportagem que o pai mais jovem do mundo foi com 11 anos. E eu, como assim, Brasil? Foi o que aconteceu. Uhum. E eu lembro nessa situação que eu falei pra vocês sobre o assédio que teve lá no colégio, eu também lembrei que homens sofreram também estupro de mulheres coletivamente, e que, tipo, é uma situação que tem que também levar. Além da gente destruir o patriarcado, também tem que levar a cultura de homens também revelar as situações que estão passando. Sim. Muitos homens não falam caso eles estão sofrendo. Porque viram chacota. Sim. É tipo assim, nossa, eu queria ter passado por isso. Muitos homens falam isso. Exato. E aquilo ali fica banal essas situações de estupro, De violência. violência até com os homens. Porque tem que lembrar, pode ser muito pequena as taxas, pode ser muito pequena a estatística, mas tem que lembrar que também acontece, que também deve ser lutado para poder eles conseguirem falar sobre a situação e mudar também os pensamentos Acho de que vários isso entra homens. mais em como o machismo não é uma coisa que afeta só mulheres, mas como afeta a criação e a educação dos homens. Embora seja um percentual pequeno. Trazendo até uma referência de um filme que é fictício, na verdade, que é... Vocês conhecem, acho que todo mundo conhece, 50 Tons de Cinza. Tem uma parte do filme que fala que, acho que é no segundo filme, que ele revela pra Anastácia que ele foi estuprado pela amiga da mãe dele. E ele guardou isso pra ele, e ele acabou tendo essa dependência, e ele só conseguiu sair dessa dependência anos depois. E ele acabou se tornando o mesmo da agressora dele. Então, assim, quando a gente pega essa questão de um filme e a gente traz para a realidade, que as pessoas estão acostumadas que somente as mulheres sofrem por isso, mas também os homens também passam por isso também e são silenciados pelo fato que vão ser chacoteados, vão tirar onda, vão brincar. E, tipo assim, não é uma brincadeira. É uma coisa muito séria. O psicológico dessa pessoa vai ser muito abalado. E quando isso acontece, quando você é criança, para você se estruturar na sua forma adulta, vai ser muito difícil para você se encaixar na sociedade, você Eu acho entender. que, trazendo em questões um pouco mais práticas, existe muita banalização e muita falta de conhecimento do que classifica uma violência, né? Tem mulheres que, dentro de relacionamentos casadas, acham que pelo fato de negar sexo ao marido e o marido insistir, aquilo não configura estupro. Mas configura. Inclusive, quando você fala, não, é com camisinha, e o homem ele retira durante o sexo e faz a penetração sem a camisinha, também configura estupro. Então, o que falta, às vezes, realmente, é essa falta de conhecimento, de entender que o seu pai, o seu irmão, até da família mesmo, quando lhe agride psicologicamente e fisicamente, também configura uma violência doméstica. Sim, isso que você falou em relação o estupro é algo cultural, principalmente no Nordeste, né? A gente teve uma pergunta interessante na extensão, que era por que o Cariri é o foco. Por exemplo, se a gente comparar Fortaleza com o Cariri, nós proporcionalmente temos muito mais casos de violência doméstica. Só que isso não é divulgado. E a pergunta que fizeram na sala de aula foi justamente isso, por quê? E a resposta a gente encontra no patriarcado, na estruturação da sociedade, na hierarquia. Então, assim, se torna muito conveniente para que os homens enxerguem as mulheres como objeto e possam fazer o que eles querem com elas. Que, no caso, são todas as violências que vocês citaram. E que até as mulheres que são casadas acham que estão cumprindo o dever delas. E não aquilo é que assim. eu tinha falado, daquela influenciadora que colocou a religião como forma de dizer, as mulheres passam por isso porque é normal, porque tá escrito aqui, ó, vocês têm que seguir isso daqui, entendeu? E às vezes não é assim. Bem, nunca é assim.
E aí, outra perguntinha que a gente quer fazer para vocês é como promover a inclusão e a diversidade nas ações e campanhas contra a violência doméstica? Acho que é através da conscientização, né, dessa coletivização do movimento e de adentrar esses lugares para poder falar um pouco mais sobre isso. A gente tem, quando se fala de violência doméstica, a gente pensa logo em um casal heteronormativo, mas a gente tem que entender também que dentro dessa violência a gente acopla casais homossexuais, a gente relações LGBTQIA+, o caso familiar também. Então, acho que esse diverso tipo de diversidade é falar um pouco mais sobre isso também, sobre pessoas com deficiência e conseguir conscientizar dessa maneira para que essas pessoas se sintam vistas também. E tem até casos de pessoas que se aproveitam das pessoas que são deficientes porque acham que elas não vão fazer nada. Porque eu vejo que o Brasil, por não ter estrutura suficiente para pessoas deficientes, eu tenho uma aula no meu curso de teatro que é sobre acessibilidade. E o tanto que eu vi que eles não têm espaço na própria arte, já dá para poder ver como é que é a cultura brasileira sobre pessoas que têm deficiências. Na época do carnaval, teve uma área dedicada só para pessoas que não conseguiam, que eram cadeirantes. Elas vão ficar ali longe da sociedade. E a inclusão? Não é Ficam. inclusão. Porque muitas pessoas com deficiência falaram, eu quero estar com meus amigos ali. Eu tô aqui sozinha. O que eu vou fazer? Tem muito a ver com isso, de começar de pouquinho, para poder dar espaço, para poder dizer, ela faz parte da sociedade. Nas escolas, não tem estrutura suficiente para pessoas deficientes das escolas. E principalmente dentro de casa, como ela tinha falado, foi tu que falou sobre não serem escutados e não achar que não vão fazer nada. Sim. Já começa por aí, das pessoas acharem isso e simplesmente banalizar a luta e simplesmente... Será? Meu Deus do céu. Deixa correr com as águas do mar. A sociedade acha que é só assim. E não é. A gente tem que se impor, tem que falar o que realmente a gente quer. Não ser silenciado pelo que gerações passadas dizem que a gente tem que fazer. A gente sempre tem que colocar a nossa opinião à frente de qualquer coisa. Porque a partir do momento que eu me negligencio e aceito o que a sociedade quer que eu faça, eu tô fazendo o quê? Eu acho que quando a gente pensa também em pessoas com deficiência, a gente acaba esquecendo das múltiplas facetas que existem, né? Então, quando se fala, por exemplo, violência doméstica psicológica, e aí a gente pensa como que isso chega para pessoas com deficiência ou com algum tipo de espectro. Uma pessoa autista, dentro de uma relação, como é que ela lida com essa relação? Pessoa com ansiedade, como é que ela lida com a codependência? Ela se sente dependente daquela outra pessoa, ela não entende a violência que está acontecendo, ela não consegue absorver por que aquilo está acontecendo e por que aquilo é problemático. Então, vai muito além, sobre toda essa construção que muitas vezes, quer dizer, que de fato nos silencia. Isso. Quando você falou na parte dos autistas, os autistas têm diversas etapas. Não é somente um grau. Tem 1 grau, 2, 3. São classificados. Então, assim, o grau 1, ele é o que? É o mais ativo, ele consegue te compreender. O 2 já não é tão falante. Já o 3, ele já se esquiva. Então, assim, tem esses graus? Tem. Mas, porém, cada autista é diferente um do outro. E aí as pessoas acabam não entendendo isso. E quando tem essa diferença. E aí as pessoas acabam, como é que eu posso dizer? Explorando, banalizando, achando que se eu fizer com o outro vai ser do mesmo jeito. E não é. Mas eu vejo também uma situação em que eu tava assistindo... eu amo dorama, pra poder falar. Amigo, bate. Advogada Extraordinária. Perfeita. Tem uma situação lá em que eles estão no momento na justiça, em que uma menina autista gosta de um menino, eles estavam tendo uma relação. E a mãe não estava gostando porque ela achava que o menino estava utilizando o corpo dela. Eu acho que vai muito disso aí. A mãe está levando essa cultura de tipo, ela não pode ter um relacionamento porque ninguém vai gostar dela. Vai gostar só do dinheiro dela.
E Exatamente. também da objetificação do corpo com deficiência, em que aparece muito em pornografia, aparece muito em sites e muitas pessoas com deficiência não gostam disso. Eu converso muito, eu gosto de ouvir, eu gosto de saber o que tá acontecendo para poder a gente lutar. Porque eu fazia parte do Grêmio Estudantil lá do Polivalente, e eu conversava muito com pessoa, que tem uma menina que tem uma deficiência, e ela não podia subir na quadra, ela ficava na sala enquanto todo mundo estava na educação física, sozinha. E ela falava muito que incapacitam ela, que deixam ela de lado em várias situações, dizem que ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, Limita. limitam demais. E dentro de casa também, tipo, eu... Ela é um ser humano como qualquer outro. E que deve ter respeito. Ela tem que estar nos locais em que os outros estão, porque se ela quer, ela tem que estar. Porque é isso que a sociedade tem que fazer, lutar para que todos estejam numa forma de igualdade. De não importar, essa pessoa tem deficiência, então ela vai ficar em casa porque não pode estudar contra as pessoas que não têm deficiência. Teve um caso que um professor meu falou de um estudante em que o diretor abusou dela, tirou ela da escola e disse que ela estava inventando tudo. Ainda a culpa é dela também. Estava inventando tudo. Aquilo ali tudo é invenção. E ela teve muitas crises. Até que ele foi preso em 2017. Ele foi preso por causa dessa situação. E eu vejo que tem que mudar essa cultura. De pessoas com deficiência não podem pensar, não podem estar no espaço da sociedade, que limitam E demais. parar de pensar que é frescura Sim, também, né? sim. Porque existem muitos desconfortos sensoriais, questão de iluminação também, de uma seletividade alimentar. Então, dentro de algumas relações, o pessoal leva como frescura, dizendo assim, utilizando daquela deficiência para poder cometer algum tipo de violência. Exato. Inclusive, eu tenho até um irmão autista. Então, assim, eu sei mais ou menos como que funciona. Então, assim, ele é um ser humano como qualquer outro. A gente deixa ele livre para viver como ele quiser. A única coisa que ele não suporta muito é só barulho alto. Demais ele não suporta. Mas, por isso, tem os abafadores. Então, assim, ele consegue viver na sociedade como qualquer outro. O que eu acho interessante, vocês citando diversos temas, né, a respeito do assunto, é porque, como você bem disse no início do podcast, quando a gente pensa em violência doméstica, a gente pensa em um homem agredindo uma mulher. O que eu quero dizer com isso? Que existem diversos outros tipos, como você mesma disse, de violência que a gente não leva em consideração. Então, assim, é importante que a gente tenha mais conhecimento para lidar com essas situações, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais armas a gente tem para conseguir combater essas violências. E aí, a gente quer perguntar para vocês qual a importância da educação e a conscientização, já que a gente já falou, e como que a gente pode prevenir além do âmbito familiar. Além do âmbito familiar, Sim. eu acho que começar a efetivar mais políticas públicas. Não adianta isso ficar a cargo somente do movimento popular. Eu acho que isso é primordial. Conseguir... o movimento popular, o movimento social estudantil, ele tem muita força de querer promover algum tipo de mudança. Mas eu acho que peca quando as autoridades elas estão de encontro a isso. Então, medidas públicas, criar clínicas, criar mais delegacias especializadas na segurança pública, ter cursos preparatórios. É importante que a mulher ela se sinta segura para que ela denuncie com uma delegada, com a figura feminina, para que ela se sinta confortável, para que o policial ele tenha ali um preparo, um arcabouço para conseguir lidar com essa situação sem banalizar, sem constranger mais a vítima. Então, precisamos de delegacias especializadas, Casa da Mulher, precisamos de algum tipo de assistência para promover algum tipo de desenvolvimento econômico nessas famílias, para que a mulher ela sinta realmente assim, um aparato, medidas de segurança contra esse tipo de violência e conseguir realmente promover atendimento psicológico para as vítimas, que eu acho que é uma coisa que carece bastante. Então, para além da conscientização, que é sim uma prevenção,
porque você vai ficar um pouco mais alerta a esses tipos de violências que acontecem, mas não basta a gente apenas identificar esse tipo de violência. Não basta apenas dizer assim, olha, você me agrediu, então não quero continuar o nosso relacionamento, mas tem que também existir uma rede jurídica para além da família, para além da escola, que consiga realmente receber essas denúncias, dar um aparato para a vítima, de dizer, tá tudo bem, temos pessoas especializadas para lidar com o seu caso, vamos afastar o agressor do lar e você vai ter algum tipo de independência a partir disso. E quando o agressor ele acaba infringindo aquela limitação da vítima? Aí cabe a prisão, né? E realmente precisamos de um sistema que realmente infringir aquela determinação, que você consiga contatar a autoridade policial e que ele vá efetivamente ser preso. Algo que eu vejo muito também, além disso aí que você falou que é muito importante de lembrar, que acontece muito na justiça brasileira, é sempre ouvir mais um homem do que a mulher, Sim. a vítima. E também tem a situação de portais de notícias utilizarem como fofoca a imagem da vítima. Aquilo ali, literal, deixa a vítima muito desconcertada, deixa a vítima muito envergonhada da situação. Será que eu devia ter falado mesmo? Eu apareci em Se todo lugar. questionar. E aí vem aquele negócio, eu não sei se a lei passou, que é tipo não poder mais utilizar a imagem da vítima, não mostrar mais a imagem da vítima, e que eu vejo muito que isso vem acontecendo desde muito tempo. O Léo Dias mesmo faz isso. Ele utiliza muito a imagem de pessoas que sofreram. Ele banaliza situações. demais. Tem uma famosa que ela, tipo, o Léo Dias descobriu que ela foi estuprada quando mais nova. A Clara Castanho, inclusive foi até temática de um dos nossos posts Também. do Comungi. E também teve a situação da Anitta, também teve a situação de outras cantoras famosas do Brasil, e que deve ser tratado como levar isso daí a sério, da pauta, de que, tipo, jornal não tem que fazer isso, utilizar como fofoca. Tem que levar a verdade de uma forma bem diferente. Acho que o reflexo disso é a maneira como a gente recepciona os casos de estupro que acontecem com jogadores de futebol, por exemplo. Então, não, mas ele não fez isso. Ela tá tentando ganhar algum tipo de fama em cima disso, então a mulher ela é sempre violentada, quando não é uma violência física e sexual, ela é violentada psicologicamente também. Exato. Pela forma como a sociedade recebe isso. Então, existe sempre uma justificativa. Quando não é a roupa curta, ela tá fazendo aquilo por algum tipo de fama ou melhora financeira. Quando ela não denuncia, é porque ela estava gostando. Quando ela denuncia, é porque ela quer chamar atenção. Então, a mulher ela sempre vai estar num local onde ela vai ser vista como errada. E quando um homem apoia essa situação, ele é visto como, nossa, ele foi uma pessoa gentil, ele ajudou. Teve um caso do Neymar, em que ele ajudou. Tô com medo dos processos que a gente vai Ai, receber gente. citando Eu nomes. sou universitária. Ai, gente, é aquela coisa. Ter medo de processo e não falar a verdade já é bem complicado. Ai, gente, eu já sou pobre, Que nem venham os ficar mais pobre. O que processos. tem, né? O que mais tem ficar mais pobre do que eu já sou? Mas a situação é que tem que ser levado à notícia mesmo. Ele ajudou, ele financiou a libertação de uma pessoa, de um cara que estuprou uma mulher em um outro país, eu acho que foi na Espanha. É o caso do jogador... Ele pagou a liberdade dele aí. Daniel Alves. O processo vem. Mas tudo bem. Acostumado já. É informação pública. Informação pública. Sim, tem que ser utilizado isso daí. E teve uma situação agora, por causa da privatização das praias. A Luane, é o nome dela? Não faço ideia. Isso. Ela... É dessa daí, cuidado, que ela segue. Ai, Eu sei. eu não, tô falando que ela tá certa, calma. Tô falando que ele tá Luane, errado. você está E os certa, fãs tá? dele também, porque eles atacaram ela, dizendo que ela só fez isso pra poder ganhar fama, que diziam que ela não tinha fama. E teve outra situação também dele, falando palavras muito grotescas pra ela, e ela simplesmente mostrando a verdade da situação. E, cara, simplesmente, eles não atacaram ele, não atacaram o Neymar. E ele simplesmente... Ele ficou isento de qualquer Aquele coisa. mendigo É mesmo, sempre, né? é sempre. O caso do mendigo. Que ele enricou, virou blogueiro. A E fama de 5 minutos. Sinceramente, eu não sei o que pensar daquele caso. É simplesmente uma cultura
imensa, e principalmente em cima do Neymar, de que tipo, ai, ele é muito bonzinho, gente. Ai, gente, não sei Tentou o quê. ajudar. Menino Ney. Menino Ney. Foi sem querer, tá? E tipo, tem que levar isso muito mais a sério. As pessoas têm que começar a perceber essas situações de que é muito complicado das falas dele. Eu não eu já não gosto dele há muito tempo, por causa das situações do partido político dele, mas eu não falo sobre porque cada um tem o seu partido político, mas tem muito a ver sobre o seu pensamento. E tem também lembrar que os pensamentos dele levam muito mal para a sociedade atual. Sim. Que ele apoia muitas falas preconceituosas, principalmente contra as mulheres. E que, tipo, poderia ter tido uma conversa com o direito, poderia ter tido uma conversa entre eles dois direito, para poder levar a situação adiante, mas ele decidiu criar um conflito muito maior. De tipo, eu tava no Twitter esses dias e eu vi uma pessoa falando, ai, mas ele é um bom pai. Não foi nessa situação que a gente chegou para poder falar sobre isso. Mas, se as pessoas querem levar a situação para poder defender ele de várias formas, aí. Sempre procura alguma desculpa pra defender. Uhum. Principalmente se for contra uma mulher. Quando é contra um homem, ele fica caladinho. Dá pra poder perceber isso daí, que é medo. Se ele vê que tem poder em cima daquela pessoa, e ele tem muito poder, por causa dos seguidores dele, o tanto de dinheiro que ele ganha, dá pra poder ver como a sociedade atual cresce. Tipo, se ele tem poder, ele consegue escapar de qualquer situação. Tem aquele ditado, dê poder à pessoa e você sabe quem ela é. Sim, e algo que eu vejo muito no Brasil mesmo é como as pessoas estão assim, ela é pobre. Eu não vou escutar o que ela vai dizer. Ela é rica e tem fama. Vou escutar. Eu acho que isso é interessante para mostrar também como a violência doméstica ela não é uma coisa que acontece só com as classes menos favorecidas da sociedade. Não acontece só em lares familiares de pessoas pobres. A violência doméstica ela acontece em qualquer classe social, com ricos também, e que ela acontece com todas as mulheres. Então é interessante analisar isso também, inclusive mulheres trans que adentram dentro disso também. Eu tava vendo um negócio que o Cariri, Juazeiro, Crato, Barbalha, principalmente, se tornou um dos locais que mais mata pessoas trans no Brasil. Eu não sei se é verdade a situação, eu espero que não, pelo amor de Deus, mas tem que levar muito isso a sério. Porque aqui tem muitos casos de transfobia, que principalmente matam pessoas trans, mulheres trans, que têm uma expectativa de vida de 30 anos. 33, perdão. E, tipo, tem que levar muito isso a sério. Uma luta muito longa e complicada. Uma luta constante. E simplesmente vai ser muito sangue derramado até a gente conseguir ter Algum tipo de discurso. e de ter uma liberdade maior. Poder de voz. Sim, poder de voz. Ai, é estranho como a sociedade brasileira tá totalmente regredindo. Em vez de Tá? progredir. Sim. E outro Aí tá indo contra a nossa bandeira. Ordem e progresso. Onde é que tá o progresso? E onde é que tá a ordem? nunca Ou é teve. um ou é o outro. Os teve. dois eu acho um pouco complicado de andar juntos. Sobre caso de transfobia, perdão atrapalhar, tu já ia falar. Não, por favor. Um país, Peru, ele colocou uma lei que diz que pessoas trans, que ser transexual é uma doença. Foi colocada essa lei para poder ir adiante, eu não sei se vai passar ou não, espero que não. Não sei se já passou. Mas é algo a ver como tá tudo regredindo. As pessoas não querem ter uma mente aberta, as pessoas não querem pensar mais sobre uma sociedade igual, de pessoas diferentes, pensamentos diferentes. Como as pessoas dizem, há uma cura gay, há uma cura trans. A pessoa não sabe diferenciar gênero de sexualidade, então Exato. eu acho que precisamos começar com um discurso um pouco mais base e aí ir crescendo em cima disso. O Levante, além de estar em espaços nas escolas, falando sobre isso, a gente também integra os militantes. Então, a gente se constrói a partir desse discurso. Então, quando você vai numa escola, você apenas não deixa aquele conhecimento lá. Você chama aqueles estudantes para participarem do Levante também. E participando do Levante é que você vai tendo algum tipo de conscientização política e percebendo como existem violências em diversos outros tipos de espaço e como que você lida com isso. Acho que você se identificar com o movimento do qual você faz parte e entender que ele está ali para lhe acolher, é essencial para você conseguir denunciar de alguma forma.
Um dos princípios mais básicos do direito, eu imagino que vocês saibam disso também, um dos princípios mais elementares é de que o réu é inocente até que se prove o contrário, não é isso? Porém, na sociedade odierna, é justamente o contrário que acontece nesses casos de violência doméstica. A mulher, que no caso é a vítima, tem que provar que ela está certa. Sempre ela é violentada novamente pela sociedade quando ela é desacreditada, quando diz que é frescura, quando diz que é mentira. E quando ela tem que fazer os exames para Quando- comprovar. Quando as que foi. instituições falham. As instituições falharam. Isso é notório, entendeu? Então, assim, tudo isso que vocês falam acaba que deságua nisso. Porque as nossas instituições como um todo, elas não têm o aparato necessário para dar o apoio que essas mulheres precisam. Elas não são efetivadas da maneira que deveriam ser. Porque se fosse, seria tudo muito lindo, né? Se fosse como está na Constituição. É uma Mas não. pirâmide tão grande, né? Porque quem chega nessas instituições é a delegada que está ali. Que tipo de acesso a gente tem à educação para conseguir adentrar nesses espaços políticos? Através de concursos, Exato. através de cargos e tudo mais. Você vê que nos concursos é sempre a vaga é mais para o homem do que para a mulher. Tem isso. A gente tem algumas perguntas aqui do backstage, sabe? Ai, Os manda. bastidores. Meu Eu Deus. queria fazer a primeira pergunta sobre a questão das pessoas trans. Gente, como é que a gente pode fazer para combater a violência para com mulheres trans? Porque, assim, a gente quando fala de violência doméstica, a gente fala só de violência doméstica contra mulheres cis. Como trabalhar isso, a violência doméstica com mulheres trans, e como trabalhar isso principalmente dentro das escolas? Eu posso, quer que fale? Tá, Fica à bora lá. vontade. Então, como tu falou, já dentro de casa isso daí acontece, não tem como a gente negar que muitos pais espancam pessoas que se consideram pessoas trans, que não se consideram do gênero que os pais querem ou a sociedade impôs já de início. E que eu vejo que já leva para dentro das escolas. Teve um caso no colégio em que umas pessoas estavam tentando tirar o banheiro social. Por quê? Porque eles acham que é contra a igreja. Eram pessoas de primeiro ano levando esse papel para poder assinar e tirar o banheiro. Aí também estavam dizendo para poder não entrar no banheiro, no banheiro, tipo, a mulher trans entrar no banheiro feminino. Tirando o direito de liberdade da pessoa. E tem uma situação em que muitos pais, eles não aceitam tá falando sobre isso dentro das instituições escolares, porque senão a criança vai querer se tornar. Tem que começar muito de como a cultura da nossa sociedade leva, começar com o apoio das instituições de ensino, porque é o único lugar que tem apoio, já que muitas mulheres trans elas saem da escola porque são expulsas de casa e precisam trabalhar. E onde é que elas trabalham? Prostituição. A maior parte da comunidade trans atual trabalha em prostituição porque não tem um local onde elas possam viver. E tem educação sexual nas Sim. escolas, porque quando a gente precisa entender a diferença de gênero, sexualidade, explorar a sexualidade em si para conseguir ter algum tipo de autonomia e de uma Sim. autoidentidade também, para Mas- se reconhecer. Mas muitos pais falam que a criança vai se tornar gay, transexual só por causa do ensino, mas não, é algo que você nasce com isso. E eu vou falar de mim mesmo, eu queria tanto que meus pais estivessem falando comigo sobre sexo, sobre como eu devo me prevenir. Tem um tabu muito Tem um grande. tabu muito grande, principalmente na família. E, tipo, eu vejo que eu queria ter isso dentro de casa. Eu queria ter visto isso aí. Porque o tanto de idiotice que eu já fiz na minha vida, misericórdia. Eu fui aprendendo na marra. Eu aprendi sozinho. E as A escolas vida também não me ensina. ensinaram. As escolas não me ensinaram. E, tipo, eu acho muito importante os pais falarem isso, porque é o primeiro apoio que uma pessoa tem que Sim. ter. Minha mãe, ela chorou muito quando eu me assumi. Nossa, ela falou que é uma fase. Então, ele me destruiu. E, tipo, hoje em dia ela tá mais calma, pensando melhor sobre a situação. E eu vejo que muitos pais têm que ter isso. De, tipo, é meu filho. É a vida dele agora. O que é que eu tenho que fazer agora? Apoiar, abraçar e dizer assim, aqui é sua casa. Aqui você vai ter uma porta aberta pra você sempre que você precisar. Porque a vida é muito difícil. Se não tem um familiar que possa te dar apoio, quem é que vai dar apoio? Ser seu pilar quando você precisar. Se as escolas também não podem, aí eles recorrem pra quem? Pros amigos. Recorrem pra quem? Internet. Eu acho que uma coisa que acontece muito também, que falha, né, é como isso está estruturado. O caso de pessoas trans
não terem espaço na sociedade. Então é muito difícil você conseguir adentrar uma vaga de concurso, é muito difícil você ter espaço nas universidades, é muito difícil você ter espaço no mercado de trabalho que não aceitam pessoas trans, que existe essa discriminação como um todo. Então, são muitos pesos que fazem com que essa violência aconteça. Existe da família também essa discriminação, mas eu acho que, para além da família, o que a gente precisa buscar são espaços seguros, espaços que acolham essas pessoas, que discutam gênero, sexualidade, que consigam explorar esse campo em relação a gênero e que você consiga ter algum tipo de respaldo para não ficar codependente de algum tipo de relação, seja familiar, seja de amigos. Então você precisa ter espaço para realmente se tornar pessoa, ser pessoa em sociedade. E aí tem muita banalização e muito esvaziamento da pauta, que é uma coisa que prejudica bastante todo o discurso em relação a isso, que é o esvaziamento da pauta. Então, a camada conservadora vai tratar e tentar discutir em um discurso vago sobre banheiro social. Não que não seja importante, mas muitas vezes a gente acaba focando demais nessas coisas que são teóricas, sobre pronome neutro e tudo mais, e acaba não levando em consideração os diversos outros tipos de violências práticos que acontecem na vida dessas pessoas, sejam dentro das escolas, seja dentro das universidades, seja no mercado de trabalho. Então, e se a gente parar de discutir um pouco determinados tipos de coisa e começar a tentar lutar para ter algum tipo de espaço social para aquelas pessoas. Eu vejo, como tu falou sobre o pronome neutro, as pessoas utilizam muito isso aí pra poder atacar. Tipo, ai, mas não tem na língua portuguesa. Gente, usa se quiser. Segue em frente, a gente tem que pensar em outras situações de tipo, luta mesmo, sobre mulheres trans morrendo muito cedo, sobre nas escolas não tendo o apoio necessário. Meu Deus, as pessoas, eles sempre querem encontrar um motivo. E políticas públicas. Sim, Eu é muito importante políticas bato públicas. muito nessa tecla porque às vezes a gente acaba dizendo assim, mas isso é responsabilidade da escola. Só que a escola e a desvalorização dos professores é gritante. A gente não tem políticas públicas nem incentivo, principalmente com o novo ensino médio, novamente, para dar espaço e oportunidade para as escolas fazerem algum tipo de diferença. Ela tem muita possibilidade. Você consegue planejar. A educação é muito importante porque é a fase de sociabilidade daquela criança. É a fase de construção daquela pessoa e é aquela fase educadora que é obrigatório. Então, às vezes os professores que já estão tão acumulados com tantas coisas, com tanto desincentivo, com tanta desvalorização de toda a sociedade, a gente tem auxílio paletó, que eu acho um absurdo, auxílio moradia, então acho que precisa de mais investimento na educação. Eu não vou dizer aqui que é uma responsabilidade só da escola, porque embora ela tenha um papel fundamental na educação dessas crianças, ela também precisa ter oportunidade de fazer essa mudança. A gente precisa começar a pensar mais nas nossas decisões enquanto sociedade e quem que a gente está elegendo, principalmente agora, que é um ano político. Sim. E também, principalmente, diante das diversos tipos de ações cometidas pelo governador do Ceará. Então, precisamos de valorização da educação, seja nas escolas, seja na universidade pública, principalmente com essas greves que estão acontecendo. Sim, e muitas pessoas são muito prejudicadas por conta disso. Mais uma pergunta da produção. Como a religião pode ajudar no combate à violência doméstica e à violência de gênero? Na opinião de vocês. Quer começar? Eu não sou muito religiosa, então... Bora lá. Eu vejo que tem religião que leva muito essa pauta e não quer falar sobre essa situação. E que eu vejo como muitas pessoas, o Brasil mesmo, é muito religioso. Principalmente no catolicismo. No cristianismo, quer dizer. E, tipo, eu vejo muita que dá pra poder fazer essa utilização, só que não é levado, porque a sociedade não quer. Se aquela lei é estranha, a sociedade fala assim, não é estranho pra mim, eu não vou querer porque é estranho. E eu vejo muito disso, principalmente na minha casa, em várias situações da minha casa, falas que já é estruturado na cabeça da pessoa e que vem de padres
que eu vejo muito que tem que deixar mulheres falar sobre a situação nas igrejas, se for necessário, mas os padres, eles falam de situações que eles nunca viveram. Inclusive, casos de padres estrupando outras Eu crianças. posso estar sendo um pouco... não sei a palavra, mas eu posso estar sendo um pouco preconceituosa nesse momento, porque eu não sou uma pessoa tão religiosa. E aí eu consigo identificar as falhas que a falta desse discurso tem para a sociedade e também como o patriarcado ele se estrutura dentro de algumas religiões, no sentido de que a mulher ela deve servir o homem é o protetor do lar, ele é o pater família, então eu acho que existe essa problemática e que a religião, ela, de certa forma, faz a manutenção desse discurso e principalmente também porque existem diversos tipos de violências cometidos por pastores e padres contra crianças, casos de pedofilia e que muitas vezes é banalizado pelas pessoas da própria igreja. Então, você sofre algum tipo de violência com o pastor daquela igreja, a própria mãe acoberta as ações dele, inclusive alguns versículos da Bíblia, não lembro qual agora, mas cita que chegar um homem e sendo aquele homem ameaçado de estupro, o pai na Bíblia entrega a própria filha para que elas Jacó. Pois é. Então, eu não sei de que forma as igrejas necessariamente conseguem fazer a manutenção desse discurso e trazer esse discurso. Não sei se conseguem, mas ela poderia. Acho que consegue, porque como qualquer outra coisa evolui, a religião faz parte da cultura e a cultura sempre evolui. Tem muito a ver com o pensamento de cada fiel que está dentro da igreja, cada pensamento de cada pessoa que segue aquela igreja. Começa dali. O que eu quero dentro dessa igreja? Eu quero um padre que vai falar sobre a minha religião ou sobre o corpo feminino? Ou eu vou querer um padre que lute com a gente? Tem muito disso. Que eu vejo que a igreja pode sim participar dessa luta, porque em muitas situações, se a gente seguisse à risca a Bíblia, a gente não estaria na sociedade atual que a gente está seguindo aqui agora. Tem muitas coisas na Bíblia que fala que é errado muitas coisas que a gente faz. E que eu vejo que a sociedade muda os pensamentos e a religião segue junto. Porque se a religião não seguir, ela simplesmente desaparece. Entendeu? Eu poderia trazer um caso mais regionalista, citar a menina Benigna, que se tornou um símbolo religioso após ter sido morta pelo seu namorado. Então, eu acredito que, assim, na região do Cariri, a gente consegue utilizar de alguns exemplos para conseguir trazer esse discurso de lutar contra isso. Acho que a região do Cariri ela é muito religiosa. Existe um turismo religioso muito grande, principalmente pela figura do Padre Cícero. O Juazeiro ele é relativamente mais novo do que o Crato, mas ele tem um desenvolvimento econômico muito maior por conta das romarias, principalmente nesse período que está acontecendo muitas quermesses. Então, acho que é trazer realmente esse discurso para que as pessoas consigam identificar como lidar com isso. Sim, você citou algo muito interessante em relação à Benigna, né? Porque ela foi santificada pela Igreja Católica por ter sofrido uma tentativa de estupro. O que aconteceu foi que eu visitei, inclusive, visitei o lugar em que ela foi assassinada. Ela sofreu uma tentativa de estupro por um rapaz que perseguia ela, que fazia parte da mesma sala que ela. E ela resistiu ao estupro. Acabou sofrendo diversas facadas, diversas perfurações. Conseguiu percorrer um trajeto de alguns metros até cair no chão. Quando ela caiu e estava toda ensanguentada, ele perdeu o interesse e foi embora. Então, eu entendo a parte religiosa, de entender isso como um fenômeno religioso, como santa, isso é indiscutível. Mas que existem contradições no discurso é inegável, né? Porque, assim, é muito estranho você querer santificar uma menina de 13 anos, 12 anos, por ter conseguido resistir a um estupro. E as outras crianças ficam com? Pois e as que foram estupradas, que não conseguiram resistir? Esquecer que existe uma violência nesse meio. A gente leva só em consideração a questão da religião e esquece que ela sofreu um tipo de violência. Exato. E também as outras religiões também, como o Candomblé, a Umbanda.
trazer esse discurso e São conseguir dialogar melhor. diversas etnias. Então, se a gente for pegar os casos particulares de cada religião, na Umbanda também, algumas ciganas, falam muito sobre essa origem, fruto de alguma violência, que se torna um símbolo para as mulheres, e conseguir dialogar através dessas relações seria interessante. Produção, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Manda. A questão das pessoas não debaterem sobre assuntos de Como gênero manobra. e sexualidade dentro da escola pode ser uma manobra para impedir as crianças de entender, de conhecer os tipos de violência, até de se prevenirem, denunciarem? Com certeza. Eu acho que tudo atualmente ela configura uma manobra política. A política ela é uma disputa por espaço, ela é uma disputa por campo político. Então, mesmo como citado anteriormente, com as eleições e uma figura que não é de direita no poder, a gente ainda tem muita manifestação desse tipo de pensamento. E a que serve esse pensamento? Para silenciar algum tipo de discurso. É uma disputa por campo político e por campo ideológico. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que tipo de manobra e a que serve esse discurso, a gente consegue identificar também o que eles estão querendo silenciar. Interligando tudo isso também com uma questão econômica. Então, quando você, dentro das escolas, tem esse discurso, essa falta de educação sexual, você não consegue identificar os tipos de abusos, os tipos de agressões, você não consegue identificar quais são as características que configuram uma Lei Maria da Penha, por exemplo, você não consegue identificar a dependência emocional, a dependência financeira, a violência patrimonial, quando o seu namorado ele se apropria de algum bem seu, quando ele quebra, a violência sexual através das coisas que são ignoradas. E se existe a manutenção desse discurso, que por vezes acaba esquecendo ou silenciando ou tentando desviar o foco com o esvaziamento de alguma pauta, é porque é uma manobra para tentar fazer com que as mulheres se calem, para que as mulheres não denunciem. Existe um discurso de que não vai dar em nada, que isso não vai para frente, que você só vai se expor. Então, tudo isso é a manifestação de um discurso que tenta calar, que tenta silenciar, que tenta fazer com que as denúncias não ocorram. Não dá para pensar isso como um movimento impensado, como um movimento ingênuo. Esse discurso ele é alimentado por uma pessoa visando um interesse específico. Acho que falta, às vezes, a gente identificar que interesse é esse. Quem é que está promovendo esse discurso? Para vocês, repercutiu muito um caso, eu não vou me recordar mais ou menos em qual localidade foi, que foi no museu, que teve várias pessoas com os corpos pintados, tanto homens como mulheres estavam nus, só que com os corpos pintados, e as crianças iam para esse museu. Acho que foi em Santa Catarina, se eu não me engano, ou foi São Paulo. Como que a gente poderia encarar com essa situação? Literal, vai de cada pessoa isso daí, sabe? E de qual é a ideologia dela, da situação de o que é arte. Vai depender muito de cada pessoa. Mas tem muito aquilo ali. Um corpo adulto de uma criança. Tem que se pensar direito como é que vai ser adicionado aquilo ali na educação da criança. Acho que vai primeiro da responsabilidade dos pais de conseguirem fazer um controle de que tipo de conteúdo a criança consome, inicialmente. Eu acho que esse discurso ele surge às vezes para tentar banalizar a manifestação do que seria considerado arte e tentar desviar o foco também de outras questões. Mas aí realmente não tem como você esperar das outras pessoas que o mundo seja coletivamente responsável pela educação que você dá ao seu filho. Mundo perfeito. Um mundo perfeito, um mundo ideal. E que mundo ideal é esse? É um mundo conservador porque a criança não deve ter acesso a isso. Não deve ter acesso a isso, então vamos falar também que ela não deve ter educação sexual nas escolas. Eu acho que tem que analisar dos pais, fazerem o controle do que essa criança consome. E em relação à arte, não sei, a arte é muito individual. Vai depender muito. Mais alguma pergunta, produção? É isso, gente. A gente quer agradecer a participação de vocês, da Carolina e do Sky.
Vocês foram espetaculares e vão agregar muito no nosso projeto. Quero deixar meus agradecimentos para o Levante, né? E que a gente que agradece. os nossos agradecimentos. Então, que a gente venha ter uma parceria, né? Brevemente, se Deus quiser. E aí, é isso. Obrigada. A gente que agradece, é importante para o movimento ter espaço nos lugares para poder falar, para poder ter a manifestação dessa voz, realmente, para conscientizar mais pessoas. O projeto de vocês é espetacular. Quero conhecer mais sobre, quero ouvir mais sobre, vou ficar acompanhando.